capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, é o texto em que nós vamos falar um pouquinho, sempre na simplicidade, sempre na pura humildade, né? Sobre a palavra do Senhor Jesus, crendo que Deus ele vai fazendo em nós. Toda vez que eu olho para a palavra do Senhor Jesus e vou falar nesta questão, no sentido de ensino ou em sentido de reflexão bíblica, eu lembro de uma coxa de retalho. Outro dia eu estava ouvindo um pregador dizendo, né, e ele trouxe uma reflexão, falando no sentido da coxa de retalho, é onde que coloca vários remendos, né, várias emendas, e vai costurando, vai desenhando, e aí chega num formato necessário que a pessoa que estava criando queria. Então, quando a gente pega a palavra do Senhor Jesus, a gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, textos e textos, e a gente chega dentro daquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então vamos refletir um pouquinho nesta noite de hoje, em João capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. E a farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai sejais glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Irmãos, texto clássico, texto conhecido, texto entendido de todos nós, que é esse o Evangelho de João. Este capítulo 14 do Evangelho de João, ele é uma continuação. Se você voltar uma página, vai para o capítulo 13 e começa a entender a narrativa do capítulo 13, Jesus, ele está explicando diversos ensinos, diversas coisas para os seus discípulos.
E este capítulo se destaca porque ele fala de coisas interessantes aqui dentro. Só na parte que eu li, louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz uma promessa, ele responde dois questionamentos e ele faz uma afirmativa, só nos textos em que lemos. Mas este evangelho, ele é muito mais profundo, ele fala muito mais coisa necessária para nós. E aí você pode me falar, pastor, esse evangelho eu já sei de cor e salteado, isso aí eu já leio várias vezes, isso daí eu conheço essa leitura, eu conheço esse texto, e eu sei qual é o propósito desse texto. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Mas a palavra do Senhor Jesus, eu tenho comigo que é um alimento necessário todos os dias para as nossas vidas. Paulo, ele vai ensinar a Timóteo, e ele ensinando a Timóteo, ele fala que o exercício físico, o exercício para a estrutura física, ele é importante. E ele tem algumas utilidades. Ele tem as suas necessidades atingidas no corpo humano, o exercício físico. Mas Paulo fala de algo mais preciso, que é o exercício para uma vida espiritual forte e edificada. E aí, para nós que somos cristãos, que estamos lutando para uma vida diária com o Senhor Jesus, qual é o exercício para ter uma vida espiritual diária edificada no Senhor? É a leitura da palavra, é a oração, é um jejum, é a comunhão, é o relacionamento, é o viver em unidade no Senhor Jesus, procurando, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecer a palavra do Senhor em todo o tempo da sua vida. E Paulo, ele é muito feliz quando ele fala isso para Timóteo, porque nós vemos a necessidade. Estamos vivendo em um mundo que está de ponta cabeça, tanta turbulação, tanta tribulação, tantas coisas acontecendo. E se a gente não tiver uma disciplina, uma regra, né, na vida diária relacionada à palavra do Senhor Jesus, ela vai ficando de escanteio. Paulo também vai ensinar a igreja dizendo, quando ele fala para a igreja de Corintos, na questão da ministração da ceia, ensinando os irmãos a importância da ceia, ele fala, olha, tem muitos que estão dormindo, tem muitos que estão fracos, tem muitos que estão tem muitos que estão deixando a vida espiritual deficiente. E isso é muito sério. Por quê? Não tem a prática. A gente se procura praticar muitas coisas na vida, mas a leitura da palavra do Senhor Jesus, a oração, o jejum, a prática de se relacionar como igreja, como irmandade, como um corpo, ficando em segundo plano, a gente vai ficando apático na fé, fica um crente anêmico. Já viu uma pessoa anêmica? Como que é um anêmico? Não tem sangue, né? Fica fraco, ele fica debilitado. Então, se existe um conselho já dentro desse princípio de introdução, procure ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo entender. Quer mais um conselho? Antes de ler a Bíblia, ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu vou ler, eu não entendo nada, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E o próprio Espírito Santo, que habita em você, que tem a função de auxiliá-lo, de orientá-lo, de ensiná-lo, ele vai fazer com que você se desliga por um tempo das coisas deste mundo e começa a ver e ser revelado a você as belezas que encontramos na palavra do Senhor Jesus. Não tem um dia quando eu leio a palavra do Senhor Jesus e eu posso ler, estou lendo agora João, e amanhã de manhã, se eu ler João de novo, vem outra inspiração, vem outra ilustração, vem outras coisas que começam a saltar dos versículos, porque quando eu
procuro ler a Bíblia, eu tento focar naquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor fala todo dia uma coisa nova para nós. E isso só se dá a entender com a perspectiva do viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Eu vou juntando um monte de informação, né? Depois a gente chega aqui no texto. O que é viver em novidade de vida? Viver em novidade de vida é saber que todo dia é um dia novo para viver as promessas de Deus e os planos de Deus nas nossas vidas. Todo dia é uma oportunidade nova de se viver o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Jesus está fazendo uma continuidade do capítulo 13 para o capítulo 14. E ele ensina diversas coisas, ele fala diversos assuntos. Este capítulo, ele se destaca por ter alguns versículos que ficaram muito famosos na memória da igreja, na memória dos cristãos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Este capítulo já tem aquela identidade, aonde nos revela que Jesus, ele foi preparar uma casa, ele foi preparar lugar para nós morarmos com o Pai. Quando a gente olha para o capítulo 14 de João, a gente já entende: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A hora que a gente abre João 14, ele já está identificando algo importante. Não devemos deixar que as coisas deste mundo roubem a atenção que nós devemos ter em Deus. Até porque já é ensinamento de Jesus. Jesus ensina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele é o melhor exemplo de ser seguido, vamos colocar assim. Porque se ele fala que teríamos aflições, teríamos tribulações, é fato. Isso vai acontecer, isso vai ter. Mas o que nós devemos ter é foco e direcionamento no que o Senhor está nos ensinando. Tem de bom ânimo, caminhe, creia, busque, peça ao Senhor. Porque aquele que bate, e se bater incessantemente, com a intensidade. Como que eu faço isso? Orando: Senhor, eu orei hoje, Senhor, eu vou orar amanhã, Senhor, eu vou pedir amanhã. Peça com sabedoria, peça com entendimento, peça com inteligência. E o Senhor, ele vai falar, ele vai responder a nós, porque ele é fiel e justo para ouvir as nossas orações. Ainda que seja um não, a gente não pode esquecer desta palavra. Ainda que seja um não do Senhor, o não do Senhor também é uma bênção. O não do Senhor também é algo que nós devemos glorificar e bendizer a Ele. Então, neste Evangelho, Jesus, ele fala que foi preparar um lugar para nós morarmos com o Pai. Ele vai trazer a identificação de que Ele é o caminho para o Pai. Como isso? Eu falei outro dia aqui na igreja que eu vi alguém, eu li em algum lugar, não lembro agora se eu li ou se eu ouvi, alguma coisa aconteceu, que a pessoa estava falando, não lembro agora se eu li ou se eu ouvi. Todos os caminhos levam a conhecer a Jesus. Todos os caminhos. Uma história, um filme, uma fala, um conto, uma roda de amigos. Eu ainda até comentei que até na porta do bar, se você chegar lá no bar e perguntar quem é Jesus, a pessoa pode estar ébrio e ela vai saber falar para você que Jesus é o Filho de Deus. E você está ouvindo e está conhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas existe uma verdade que ninguém quer aceitar. Para encontrar a Deus e ver a face de Jesus Cristo na promessa vindoura, só existe um meio: é aceitando a Jesus, é tendo Ele como seu Senhor e seu Salvador, é tendo Ele como seu dono, como aquele que assumiu a culpa que carregávamos. Só existe esse caminho, e Jesus é esta pessoa que vai fazermos a nós conhecermos o Pai. Ele é
Jesus Cristo. Nesse capítulo nós também encontramos os discípulos entendido que poderiam fazer as mesmas obras que Cristo fez e até possíveis obras maiores. E isso aqui nos desperta uma curiosidade. Como eu, olhando para Jesus, vendo que Jesus, Ele é a melhor pessoa, dentro da perspectiva do modelo em que Deus tem, e Ele representando aqui Deus na face da terra, como um homem, como um ser humano, a gente vai conseguir fazer obras maiores. Eu, quando falo isso, eu não tenho como eu não pensar nisso. Como fazer alguém crer em Jesus? Simplesmente pelo meu testemunho de vida. Simplesmente pela minha fala. Simplesmente pela minha fé. Porque uma coisa era estar com Jesus na roda de ensino, e Ele falando e você crendo. Isso era muito bom. Mas agora a gente falar de Jesus, sem ter Ele materializado num corpo presente, e nós falamos pela nossa fé, e a pessoa ser convicta de que precisa seguir esse Jesus, irmãos, isso é uma obra inexplicável e grandiosa. A gente levar a pessoa a conhecer a Jesus simplesmente pelo nosso testemunho. E eu entendo que Jesus, quando Ele fala de obras maiores, é fazer a pessoa crer nele pela fé. E fazendo a pessoa crer nele pela fé, é algo inexplicável. É algo que só aquele que segue a Jesus de verdade pode fazer. Outra lição que nós encontramos dentro desse capítulo é que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor por amor. E aqui está uma dificuldade da igreja atual. E aqui está uma dificuldade da igreja do século, nem sei que século é, que século que a gente está? 21? Geração sei lá do que? Z. E aqui está uma dificuldade da igreja atual seguir esse ensino de Jesus. Seguir os mandamentos por amor. Por que, irmão, seguir os mandamentos por amor é mais difícil do que seguir os mandamentos impostos pela lei? Porque pela lei nós somos levados à condição de sermos... eu tenho uma palavra, quando eu falo isso, eu uso a palavra impulsionado, domesticado, eu uso outra palavra, ai Jesus, quando eu lembrar eu vou falar. Nós termos, eu faço porque me mandaram fazer. Eu faço porque eu simplesmente obedeço uma ordem de alguém. Congregação? Obrigação não é essa palavra não, eu uso outra palavra. Eu vou lembrar, tem que tomar ginkgo biloba, né, que é bom para a mente. Ai Jesus, eu vou lembrar. Não vou ficar nessa palavra aqui não, mas eu vou lembrar. Quando nós fazemos por amor, qual é a diferença de fazer por amor? Eu entendo quem Jesus é. Eu sei o que Ele fez por minha vida. Eu sei o preço que Ele carregou no seu corpo por mim. Eu entendi isso, eu li a Bíblia. Eu vi o que Jesus sofreu. Eu li os discípulos falando o que Jesus sofreu. Eu entendi o que Paulo falou. Melhor para mim é morrer do que viver. Se eu viver, eu estou em Cristo e fazendo a vontade de Cristo. Mas se eu morrer, eu tenho vida ganha. Porque para ele, vida ganha era estar com Cristo. Porque o melhor é estar com Cristo. E esse prazer que Paulo tem
foi porque ele entendeu o que Jesus fez na sua vida. E quando nós entendemos que seguir os mandamentos do Senhor por amor, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, vamos ficar no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Senhor, eu entendi que o meu amor pelo Senhor é verdadeiro. E se eu preciso amar ao Senhor acima de qualquer coisa, nada vai me tirar esse prazer. E eu faço por prazer. Vamos pegar um exemplo chulo aqui, um exemplo simples, um exemplo bem simples. Namoro. Primeira fase do namoro. Só não a Lolo aqui que não inventou de namorar, ainda vai demorar, né, Regiane? Em nome de Jesus. E o Dante também, que é pequenininho. Mas até a Nádia já andou dando as beiradas por aí. Quando a gente está na fase do primeiro momento do romance, a gente aceita mau hálito. A gente aceita sovaqueira. O cara vem do serviço cansado, suado, a mulher está lá, ai meu amor, não é assim? Ele tá fedendo, mas eu te amo, eu quero você perto de mim. Tinha não, né? Vai passando-se os dias, vai tomar um banhozinho, vai, filho. Vai escovar os dentinhos primeiro, vai, filho. Mas no primeiro amor, a gente ultrapassa muitas barreiras para estar perto da pessoa. A gente ultrapassa muitas coisas para estar próximo da pessoa, para viver uma intensidade. A gente nega até as nossas vontades próprias. E viver essa verdade no amor em Jesus Cristo Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou cheio de problema, Senhor, eu estou cheio de coisas para fazer, Senhor, eu estou cheio de tribulação, o dia foi pesado, o dia foi corrido, eu passei estresse, eu passei nervoso, eu passei tantas coisas, mas uma coisa eu não posso perder, é o prazer de te servir, e o prazer de te adorar, e o prazer de te glorificar. Está tudo difícil, mas o meu prazer de te servir está aqui intacto, está aqui perfeito. E obedecer ao Senhor no amor, irmãos, é difícil. Imposição, lembrei da palavra. Quando a gente é imposto às coisas, quando a gente usa as coisas para fazer pela imposição, você é imposto a fazer, não faz porque eu estou mandando, faz porque é a minha regra, faz porque é isso, faz porque é aquilo. Mas ao contrário deveria. Nossa, vou usar um exemplo aqui. Às vezes chegam as irmãs aqui que eu não vou dar nome, a igreja está suja, precisa dar uma limpada. Ela não ouve nem eu e nem ouve a pastora Rosa pedir para limpar, mas ela olhou, viu a necessidade, o que ela vai fazer? Eu vou limpar. Porque ela está fazendo por amor, ela está fazendo por prazer. Eu estou usando uma linguagem simples e bem simples para a gente entender que servir por amor é servir por prazer. Não é servir porque alguém está mandando. Porque é muito fácil a gente ser mandados e fazer porque a gente está obedecendo uma lei. Mas agora quando eu olho para Cristo, peraí, é diferente, irmãos. É diferente. E esse tem sido um desafio do meu ministério. O desafio gigante que eu tenho. Quando eu falo do meu ministério, é daquilo que eu tento colocar. E eu estou há uns 7 anos tentando colocar isso aqui na igreja, e a igreja não conseguiu entender isso ainda. Por quê? Porque a gente é levado a ter a ideia de que precisa alguém mandar para a gente poder fazer. A gente não conseguiu entender que as coisas elas precisam ser feitas. É que nem um exemplo. Vou usar aqui o exemplo do teto. Tanto tempo, né, Doug? A gente tentando fazer, e daqui a pouco
Se não fosse alguém chegar, peraí, como é que vai fazer, pastor? Eu dei uma dica e alguém começou a fazer, e aí daqui a pouco esticou e está indo. Está um pouco enrolado ainda, mas a gente vai terminar. Mas por quê? Porque alguém gerou prazer de querer fazer. E seguir ao Senhor por esse prazer, a gente carrega a cruz mais leve. Porque a gente entra da palavra que o Senhor fala que o meu fardo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É prazeroso servir ao Senhor. E tem que ter prazer. Quando a gente vem louvar aqui, que nem eu falo para a Nathalie, procura ter a leveza, procura ter a sua verdade. E a verdade de louvar ao Senhor. Maciel também está tocando, tem que ter prazer. O Kelvin, quando está tocando, tem que ter prazer. Porque quando nós fazemos com prazer, a gente transmite para quem está nos ouvindo a alegria da adoração. Pensa, alguém já me viu aqui. Às vezes eu já cheguei tão cansado, tribulado para a oração. Aí alguém já falou, nossa, eu vim para a oração, pastor está mais carregado do que eu para a oração. Como é que transmite uma paz? Como que transmite um sentido de graça? Pastor está... Gente, e eu com enxaqueca, eu com rinite atacada, e esse calorzão tribuloso que a gente passa por aí. Você tem que ser muito crente para chegar aqui e adorar ao Senhor Jesus. Isso você tem que fazer com prazer. Porque senão o desprazer toma conta. E se o desprazer tomar conta, não tem graça, não tem louvor no que nós estamos fazendo para o Senhor. Outro princípio de lição. Jesus, ele fala neste capítulo que ele nos deixou o Espírito Santo. Quando a gente lê do capítulo 1 ao capítulo, do versículo 1 ao versículo 30, a gente encontra todos esses ensinamentos aqui dentro deste capítulo. E uma coisa interessante é que quando Jesus fala que ele deixou o Espírito Santo tem uma afinidade, ele tem uma missão em nós. Eu falo porque eu já saí fora do Evangelho um tempo. Eu já saí fora, tive o desprazer de sair fora do Evangelho um tempo. E quando a gente para de servir a Jesus dentro da verdade que o Evangelho exige, quem já sentiu um vazio impreenchido? Seja sincero. Sabe aquele buraco que você não consegue preencher? É um vazio existencial que você não consegue preencher. Não há alegria, não há satisfação. E eu falo que eu tive o desprazer de conhecer isso. E eu saía, Doug, ia beber, eu ia para bagunça. Eu passava a noite inteira tentando preencher e nada. Chegava outro dia, cadê? E sem contar que o diabo, ele sabia que a minha volta era certa para o Evangelho. Quando eu chegava em casa, não sei se vocês já tiveram isso, aquela sensação de alguém pegar no seu pescoço e tentar te matar para você não acordar. Além do vazio, vinha o rabudo tentar me matar. Até o dia que eu tomei a decisão e falei, não, eu preciso seguir a Jesus de verdade. E quando eu tomei essa decisão, em uma sinceridade, irmãos, sinceridade, e aqui vai um princípio Sadraque, tá? Esse aqui é um princípio de Sadraque, um entendimento de Sadraque. Eu entendo que a conversão, a mudança de atitude, a mudança de mente para servir ao Senhor, não é simplesmente levantar as mãos, não. Porque tem um monte de gente que levanta as mãos e aceita Jesus, mas continua na mesma rotina da vida. Não, não é isso não. Aceitar a Jesus é entender que agora ele é seu dono e tudo que você tem que fazer, peraí, vou perguntar para ele. E perguntando para ele, aquele que habita em você, que agora é o Espírito Santo, ele vai te trazer o entendimento e a consciência de como andar neste mundo. É interessante o Evangelho do Senhor Jesus. E ele não dá escapatória para a gente usar de álibis com nossos malandreis humanos
para tentar enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana, a Deus ninguém zomba, a Deus ninguém, mas ninguém, nenhum Bill Gates, que é o cara inteligente, vamos colocar assim, que é o outro mais inteligente aí, de Bill Gates. É o famoso agora, eu não sei nem falar o nome do cabra, Elon Musk. Esse cabra aí. Esse cabra aí, diz que é o cabra inteligente. Um dos que tem mais dinheiro no Brasil. Nem ele consegue enganar a Deus. Deus conhece o vazio que tem nele. E Deus tem a solução para a vida dele. Sabe qual é? O Espírito Santo de Deus. Isso é uma verdade que está dentro do Evangelho. E não tem como a gente mudar. Alguns ensinamentos merecem destaque por terem sido repetidos algumas vezes no discurso de Cristo, na fala de Jesus. Tem alguns ensinamentos que eles merecem, né? Os destaques merecem ser repetidos, merecem ser falados, merecem ser pronunciados várias vezes. E aqui está o guardar os mandamentos no amor de Jesus. Coloca João capítulo 14, versículo 15, por favor. João 14, e depois vai seguir uma sequencinha, mas eu vou te falando quais vão ser os versículos. Na sequência. A partir do versículo 15. 14, versículo 15. Olha o que está dizendo aqui. Se me ama mais, guarda os meus mandamentos. Princípio que nós não podemos deixar jamais ficar esquecido em nós e através de nós. Por quê? Espera aí, Barô, calma lá. Segura o freio aí. Segura o freio. Jesus, ele fala por uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes, a mesma intensidade, a mesma verdade. Agora vai para o 21, versículo 21. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha o que Jesus está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que... volta lá. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que princípio gostoso de ver Jesus trazendo uma verdade para nós. E que a gente, na nossa correria do dia a dia, e a hora já foi embora, e nós, na correria do dia a dia, e nós vivendo essa turbulência de situações, a gente esquece desse princípio, que é viver uma verdade no amor do Senhor Jesus. Vamos lá, versículo 23, Fernanda. Jesus responde agora. Jesus respondeu. Disse-lhe: se alguém me ama e guardará a minha palavra, e o meu Pai amará e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amar a Deus e viver por amor ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, é uma lição, irmão, que nós não devemos deixar passar batido nas nossas vidas. Quando o desespero, quando a loucura, quando as coisas vierem, quando tudo tiver em treva nas nossas vidas, nós devemos fazer o quê? Eu preciso amar ao Senhor. E quando a gente ama ao Senhor e guarda esse princípio, a gente priva as nossas vidas de tantos ataques externos. E os ataques externos causados pela nossa natureza carnal é contra a vontade do Senhor, é contra os princípios de amar a Deus. Por quê? Se amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio de obediência ao Senhor, e isso fazendo por amor, agora entendido pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, a carne, ela quer natureza contrária. A carne, ela quer algo que não glorifica a Deus. E aí é um caso muito sério. E ele vai encerrar no versículo 24,
dizendo assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual é o princípio básico de nós entendermos que estamos guardando a palavra do Senhor Jesus? Quando a gente tem o nosso comportamento mudado. Quando nós temos a nossa vida nesse turbilhão de situações sendo mudada, sendo transformada, aonde que essa liberdade que Cristo nos oferece, Cristo é a nossa libertação, Cristo é a nossa liberdade, e essa liberdade ela vai nos trazer um comportamento, trazer um estilo, um jeito de viver, que quando a gente olha para aquelas coisas que nega a vontade do Senhor, a gente não tem mais prazer naquilo, e aquilo deixou de ser prazeroso. Um exemplo, eu tinha uma época, eu não gosto de falar dessas coisas, que parece que a gente está vangloriando essa fase, não estou. Quem já fumou sabe que fumar é um negócio nojento, deixa um cheiro, é nojento, não dá para falar que aquilo é bom. E eu trabalhava uns horários meio doidos, e eu, no tempo que estava em casa para dormir, eu dormia 6 horas, depois das 6 horas dormida, eu tinha o resto das 24 horas para ficar acordado. E dentro dessas 24 horas eu fumava 3 carteiras de cigarros. Parece? Eu fumava 3 carteiras de cigarro, Doug. Quando Deus me libertou disso, eu tive nojo, não tive mais prazer. Eu peguei o cigarro, amassei, joguei fora e falei: a partir de hoje eu não fumo mais. Joguei fora. E é interessante que eu trabalhava em bingo. E quem já teve o desprazer de ir em bingo, quando você vai em um certo horário do bingo, depois que está 2, 3 horas de pessoas jogando lá dentro, fica uma névoa de cigarro, de fumaça de cigarro assim no ar, que você entra, quando você sai, fica impregnado na sua pele o cheiro de cigarro. No bingo era assim. E naquele lugar, naquele ambiente onde só tinha fumantes, Deus me libertou do cigarro e eu nunca mais fumei. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida, eu dei lugar para o Espírito Santo de Deus. E dando lugar para o Espírito Santo de Deus, ele tem um jeito de fazer a coisa, ele tem um jeito de trabalhar em nossas vidas. Quando nós olhamos, depois de um tempo de caminhada no Evangelho, é mesmo que você olhar para trás: nossa, eu era aquilo? Eu fazia aquilo? Graças a Deus que Deus me libertou, porque essa é a obra do Espírito Santo. Então, quando a gente dá de fato lugar para a obediência à palavra do Senhor, entendendo o que é a palavra do Senhor em nós, alguma coisa ela vai fazendo e a gente vai mudando. Tem gente que é instantâneo, tem gente que é rápido demais, tem gente que vai os processos, né? Eu mesmo acompanhei uma senhora, ela morreu com 90 anos, e com seus 70 e poucos anos, ela congregava com meu pai, ainda fumava uma vez, não sei como é que era que ela fumava, e ela fumava charuto ainda, cigarro de corda, era um negócio mais pesado ainda. Aí uma vez meu pai olhou para ela e falou: você quer ser liberta disso daí? Eu vou orar, e se você crer, você vai ser liberta. Meu pai orou, e ela foi liberta instantânea e nunca mais fumou. E já estava na igreja há um tempão. Eu não vou entrar na questão de salvação por conta disso, porque é um outro detalhe, é outro radar para a gente falar sobre isso. Mas quando nós temos convicção de quem Jesus é, Ele faz obra inexplicáveis em nós. Quando nós lemos esses princípios que nós falamos aqui, desses 4 versículos, nós vemos uma repetição de Jesus, nós vemos algo que Ele vai enfatizando, Ele vai falando. Ele não fala uma vez, Ele fala 2, Ele fala 3, Ele fala 4. E isso está mostrando uma importância que Jesus estava dando à afirmação, fazendo dela aquela insistência: você precisa amar, você precisa amar, você precisa amar, e fazer isso por amor, e fazendo isso por amor, porque
Certamente tinha pessoas que ainda estavam vivendo a vontade de Deus simplesmente pela lei, e basicamente pela lei, e não é assim. A lei, ela tem que existir para trazer princípios, para trazer regras até, mas a vida do cristão, ela tem que ser regrada em obediência no amor do Senhor Jesus, para que nós vivemos a bondade dele e o plano dele sendo real em nós. Alguém não estava entendendo e Jesus vai insistindo, Jesus vai batendo, Jesus vai falando. E aí a gente tem que entender que não tem como dizer que amamos ao Senhor, que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo e não guardamos os seus mandamentos. E os mandamentos que Jesus deixou. Guardar a palavra de Deus até o ponto de nossas atitudes ser totalmente transformada é fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor. É fundamental. Eu falo que eu tenho uma palavra que eu aprendi, não sei se foi com o pastor Neil Barreto, mas ele fala assim, não sei se foi com ele, mas eu acho que foi com ele porque eu via ele bastante tempo, uma época. Ele fala, será que eu sou aquilo que digo que sou? Será que as pessoas verem em mim aquilo que realmente eu digo que sou? Porque se eu sou cristão, automaticamente as pessoas têm que ver em nós cristãos. Eu até brinquei ontem com a mãe da Gabriela, né? Eu estava de boné, e aí, isso aconteceu também uma vez numa campanha que eu fui lá, fui fazer uma oração na casa da Zefinha, aí um molequinho pequenininho, eu ando todo despojado, do jeito que eu estou aqui, né? Só que eu ainda estou até de sapato social, estou um pouquinho mais, mas eu estava de camiseta, aí o molequinho chegou e falou, cadê o pastor? Cadê o pastor? Aí eu olhei assim, peraí, vamos achar ele. Por quê? Ele tinha a característica do pastor de paletó e gravata. É onde a gente condiciona muitas coisas em cima daquilo que, né, o estereotipo mostra. Mas, irmãos, a verdadeira identidade de quem você é, ela flui de dentro de você. Daquilo que você fala, daquilo que você faz, do seu comportamento. É muito sério isso. E aí eu brinquei com a mãe da esposa do Danilo, que eu já esqueci o nome de novo. Eu sou pastor, ainda que não parece, tá? Mas pela misericórdia e graça eu sou pastor. E acho que ela entendeu a brincadeira, né? Ela não se ofendeu não, né? Porque, irmãos, nós precisamos trazer uma identidade daquilo que nós somos, do fluir de dentro do nosso ser. Lógico que falar um pouquinho de ética aqui, de prudência, todos nós, vocês, né, eu tenho que tomar até cuidado, não sou... E mesmo se eu fosse um bombadão, né, Marcelo, que nem o Marcel musculoso daqui para baixo, assim, do joelho para baixo, vou ficar de regatinha no meio da rua, de bermudinha, não sei o que lá, a mulherada, né, sensualizando. Não, tem que ter prudência, tem que ter uma decência no nosso comportamento, porque agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e sendo o templo do Espírito Santo de Deus, a gente tem uma decência. Não estou dizendo que é o paletó e a gravata, não estou dizendo que é a saia lá embaixo, não estou dizendo que é você vestir uma burca, não é isso. É você ter uma decência, ter um equilíbrio no seu comportamento. E quando você falar, o que vai sair do seu interior vai ser palavras que exaltam o nome do Senhor Jesus. Só para fechar, e eu não vou seguir mais porque a hora já deu. Uma vez eu fui numa loja comprar tinta para pintar a minha casa. E indo na loja para comprar a tinta da minha casa, eu estava de calça de moletom, também de boné, já de chinelo. E aí cheguei no lugar para comprar tinta. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Falando do meu jeito normal. Aí o rapaz olhou para mim, você é diferente. Eu falei, por quê? Não, você é diferente. E eu na hora não entendi. Eu falei, por que eu sou diferente? Porque você fala diferente. Você olha diferente. O seu comportamento é diferente.
Aí sabe aquele Espírito Santo que habita em nós? Ele me fez lembrar que um dia eu estava orando ao Senhor: Senhor, eu preciso ser reconhecido como teu filho. E ser reconhecido como teu filho diz muito de quem eu sou de dentro para fora. E eu não precisei estar dentro de uma igreja, eu não precisei estar de paletó e gravata, eu precisei ser eu mesmo, falando com uma pessoa, comprando algo para levar para minha casa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente encontrar, né, aqui dentro, oh, glória, oh, aleluia, oh, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ainda mais para nós que dirigem o carro o dia inteiro. Sai para lá, tem até aquele meme do Jacinto, não sei do que lá, filho do Ameritriz, né? Uma babaquice que só Jesus para dar graça. Santa de Belial, jumenta de Balaão. Para com isso, irmão. Você está pecando do mesmo jeito. Está pecando do mesmo jeito. Porque a intenção por trás daqueles nomes é que você fale palavrão de verdade. Sim ou não? É pecado do mesmo jeito. Então é mais fácil você, glória a Deus, aleluia, tem misericórdia de Jesus. Irmãos, para mim é uma terapia dirigir, eu dirijo o dia inteiro, viu? Né, Danilo? É difícil. Mas a gente tem que dar lugar na terra sendo salvo em Cristo Jesus. Guarde os 4 versículos. Vou repeti-los. E a gente pode continuar isso daqui o mês inteiro falando disso, porque é salvífico, é transformação, é lapidação, é mudança de comportamento para que o nome do Senhor seja glorificado. Guarde na sua memória. João capítulo 14, e versículo 15, versículo 21, versículo 23 e versículo 24. Grave isso. Se puder colocar até na parede de casa assim, ó. Preciso memorizar isso aqui. A gente vai viver mais leve no Senhor Jesus. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, eu quero te glorificar.